Bom dia a todos. É uma honra enorme fazer parte desse time de palestrantes. E com a permissão do nosso mestre de cerimônias, antes de começar efetivamente a minha palestra, eu quero não só me apresentar, mas me apresentar o projeto onde eu trabalho. Meu nome é Irineu Loturco, eu sou diretor técnico do Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo. Para quem não conhece, o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo é um centro de treinamento e pesquisa que tem como mantenedor o Instituto Península, que é o braço social da Península Participações, o Family Office, que gera os ativos de propriedade da família Diniz. Hoje o NAR atende mais de 1.500 atletas de mais de 70 modalidades e especialidades esportivas, olímpicas e paralímpicas. Todos esses atendimentos são gratuitos e o único intuito do NAR é ajudar atletas e ajudar treinadores. E eu fiz questão de abrir a minha palestra com o NAR, porque o NAR é mais um projeto que o Abílio e a sua família fazem em nome do esporte brasileiro. Então, antes de começar a minha palestra, eu queria pedir para os senhores uma salva de palmas para essa iniciativa do Abílio e da família. Até mesmo, senhores, porque gratidão é um dos atributos da longevidade. Obrigado, João. Obrigado, Ana. Obrigado, Abílio. Obrigado, Geise. Obrigado, família. Bom, senhores, como não poderia deixar de ser, eu estou aqui para falar de corpo, né? Quem trabalha com atleta, quem trabalha com exercício, tem que falar de corpo. E quando a gente fala de exercício e envelhecimento, obviamente nos vem à cabeça o tema da sarcopenia, né? E o que é a sarcopenia? A sarcopenia é um processo gradual que ocorre durante todo o envelhecimento, que vai acontecer com todos os seres humanos e que é inevitável, né? Na verdade, a sarcopenia ocorre durante toda a vida adulta. E basicamente, por ser inevitável e por acometer diretamente a saúde do idoso, a sarcopenia vem sendo estudada por diferentes estudiosos da área da saúde. Um desses estudos, publicado em importante revista de fisiologia, que fala sobre envelhecimento e sarcopenia, não só se preocupou em estudar os efeitos da sarcopenia, mas também dos processos do envelhecimento que levam até a sarcopenia. Então, por exemplo, uma das figuras extraídas desse estudo mostram que a sarcopenia ela é desencadeada por uma série de processos hormonais e metabólicos que ocorrem durante o envelhecimento, que acarretam na diminuição progressiva da massa muscular e da força muscular, que leva a um estado permanente de fragilidade, que, ao final do processo, leva ao idoso à perda da independência funcional. E, obviamente, perder a independência funcional para o idoso acaba sendo um problema não só para o idoso, mas também para o sistema de saúde e para quem cuida desse idoso. Essa figura que o Kalash copiou da minha apresentação, mas que deu tempo de eu mudar porque ele falou antes de mim, na verdade, ela mostra o que acontece durante o processo de envelhecimento nas diferentes fases da vida. Então, basicamente, independentemente do que você faça ou que você deixe de fazer, a sarcopenia vai sempre ocorrer. Existe um determinado ponto em que a sarcopenia se torna mais agressiva. Existe um determinado ponto, pode ser para uns aos 50 anos de idade, para outros aos 60 anos de idade, que todos nós sofreremos o efeito da sarcopenia. Obviamente isso é mediado por fatores genéticos, fatores ambientais, pela forma como eu trato o meu envelhecimento, mas inevitavelmente a sarcopenia acontece conosco. E como os senhores podem perceber, existe uma zona de variação entre os indivíduos. Existem indivíduos que sofrem um efeito deletério mais agressivo durante uma determinada fase do seu envelhecimento e existem sujeitos que sofrem um efeito menos agressivo. De forma que existem diferenças entre os sujeitos. Então, por exemplo, se nós olhamos essa figura e comparamos com essa nova figura que eu vou mostrar para os senhores, que também mede a associação da sarcopenia com a perda do estado geral da saúde, a gente pode perceber que quando eu perco massa muscular, quando eu perco força muscular, eu perco condição geral de saúde. E se nós olharmos essa figura ainda mais de perto, a gente percebe que essa zona onde a qualidade de vida parece ser melhorada, onde os sujeitos que estão nessa zona parecem ter mais saúde, é a zona de quem faz exercício. São os chamados lifelong exercisers. São pessoas que se exercitam por toda a vida.
Obviamente, a gente tem estudado exercício e tem visto que não necessariamente você precisa estudar, precisa treinar por toda a vida. Óbvio que quanto mais cedo você começar, melhor. Mas sempre é o momento de se começar o exercício. Então, parece que se exercitar ao longo de toda a vida, obviamente, aumenta o estado geral de saúde. Essa figura foi tirada de um estudo e, como os senhores podem ver, aqui na figura da esquerda, eu tenho um sujeito, 40 anos, é uma ressonância magnética da coxa, um corte transverso. A gente tem aí um sujeito de 40 anos de idade, um triatleta, um sujeito fisicamente ativo, e quando a gente olha a parte branca em torno da musculatura, isso é o tecido adiposo do sujeito, né? Popularmente conhecido como tecido gordo, que envolve a massa muscular. Aqui, no caso, músculo do quadríceps desse sujeito. Então, os senhores podem ver uma grande quantidade de massa muscular com tecido fino, adiposo, cobrindo essa musculatura, o que é típico de um atleta. Se a gente olha para a figura ao lado, a gente percebe uma inversão completa desses parâmetros, né? Aqui pelas setas, como os senhores podem ver, sujeito de 74 anos de idade, um sedentário, e aí nessa porção identificada pelas setas amarelas, a gente tem o tecido adiposo que encobre essa musculatura. Existe um espessamento muito importante desse tecido adiposo e uma diminuição muito importante da massa muscular. O que mostra que o envelhecimento realmente é muito agressivo com a massa muscular. E à medida que os sujeitos perdem massa muscular, eles também perdem força. Mas olha que interessante se a gente compara essa figura também extraída do mesmo estudo. Aqui eu tenho um sujeito de 70 anos de idade, né? E quando você compara a musculatura e a composição corporal desse sujeito de 70 anos de idade contra um sujeito de 40 anos de idade, contra um sujeito de 74 anos de idade, os senhores podem perceber que esse sujeito se assemelha muito mais a um sujeito de 40 anos de idade do que a um sujeito de 74 anos de idade. O mais interessante, eu tenho 30 anos de diferença entre esses dois sujeitos, e eu tenho apenas 4 anos de diferença entre esses dois sujeitos. Um sujeito que se parece muito mais com um sujeito mais jovem. O segredo aqui é que esse senhor de 70 anos é um triatleta. E por fazer triatlon, se exercitar regularmente, exercícios que misturam atividades de treinamento de força, que misturam atividades de ciclismo, corrida e outras atividades, esse senhor consegue preservar a massa muscular num grau muito maior e muito mais importante do que os outros idosos que não se exercitam. Isso não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe que o exercício é uma das melhores maneiras que nós temos, é um dos melhores meios que nós temos para manter e até para promover o estado geral de saúde. Esse estudo publicado é um estudo muito importante, publicado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Copenhague, e mostra que o exercício não é só importante para prevenir doenças. O exercício ele pode tratar doenças. Doenças psiquiátricas, doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, transtornos musculoesqueléticos. Diferentes tipos de doença podem ser, inclusive, tratadas através do exercício. Basicamente, quando nós olhamos e pensamos em exercício, nos vem à cabeça sempre a imagem de 2 idosos saudáveis, quando associamos exercício à longevidade, correndo com uma bela paisagem ao fundo. Esse é o conceito que nós temos de exercício. E por que nós temos esse conceito de exercício? Existe uma origem histórica que nos mostra, ou que nos faz pensar nesse tipo de exercício. Basicamente, na década de 60, um pesquisador americano, que também era major da Força Aérea, chamado Kenneth Cooper, ele começou a estudar o efeito da atividade aeróbia em integrantes da Força Aérea, né? Até hoje, quando a gente quer dar uma corridinha, a gente fala, vamos sair para fazer um Cooper. O método se tornou tão famoso, é um método tão difundido, que nós sabemos que ele faz bem para a saúde, né? E obviamente que o exercício aeróbio tem uma série de benefícios para a saúde, mas o que acontece é que a partir dos anos 2000, nós começamos também a ver idosos realizando treinamento com sobrecarga. Isso tornou mais expressivo ainda na última década, que a gente começa a ver cada vez mais senhores idosos, senhoras idosos, treinando com peso, né? Obviamente que nem todos os velhos, nem todos os velhinhos treinam com essa sobrecarga.
A gente pode ver aí que tem, da mesma forma que existe diferença entre sujeitos mais novos, também existe diferença entre sujeitos mais velhos, né? No caso, esse senhor da foto é um atleta profissional, o nome dele é Sam Bryant. Nessa foto ele tem 70 anos, mas hoje ele já tem 74 anos de idade. Ele é um fisiculturista e, como tal, tem características únicas. Características que fazem que ele consiga ter respostas crônicas muito mais expressivas no treinamento que todos nós. Mas a gente não precisa fazer o que o Sam Bryant faz para ser tão saudável quanto o Sam Bryant. A gente pode chegar aos 70, 80, por que não, 90 anos de idade, fazendo coisas muito mais simples. Aqui a gente tem um exemplo claro disso. A gente consegue, com coisas mais simples, chegar saudável aos 80, 90 anos de idade. Brincadeiras à parte, os benefícios do treinamento de força, e eu já vou mostrar quais são as diretrizes dos treinamentos modernos, eles vão muito além dos resultados esperados. Eles vão muito além de ganhar massa muscular. Existem estudos, por exemplo, que nos mostram que entre grupos de mulheres atletas, quando comparadas a um grupo controle, aí representado por essa linha vermelha, as mulheres que têm mais densidade óssea na coluna lombar são as que fazem treinamento com pesos, são as levantadoras de peso. Essas atletas acabam sofrendo também ou tendo ganhos maiores que os seus pares, as outras atletas de outras modalidades, justamente pela compressão que o treinamento de força ocasiona e pelo aumento na densidade óssea que isso acarreta. Dessa forma, o treinamento de força vem sido prescrito, por exemplo, para evitar ou para reduzir a incidência de doenças crônicas no tecido ósseo que acometem a imensa maioria das pessoas que envelhecem. Mas não é só isso que o treinamento de força faz. Existem estudos consistentes, e eu tive que escolher alguns deles para mostrar para os senhores num tempo contado, que mostram que o treinamento de força está diretamente associado com a taxa de redução da mortalidade. Esse estudo analisou o efeito do treinamento de força em 9.000 homens de 20 a 80 anos de idade durante 20 anos e descobriu que, principalmente na população maior de 60 anos, o treinamento de força tem um papel muito importante na redução de todas as causas de mortalidade. Isso se torna ainda mais impactante quando a gente olha que até mesmo as mortes por câncer, uma doença que assusta a maioria de todos nós, também são reduzidas através da prática constante do treinamento de força. Mas, senhores, será que para treinar força, será que para eu ter os benefícios, para viver mais com qualidade, será que eu preciso treinar com altas cargas? Será que eu preciso treinar até o limite? Aliás, essa é a questão central dos estudos de treinamento de força. Não só em população de idosos, mas também em populações mais jovens, inclusive no alto rendimento esportivo. A boa notícia é que não, né? Esse estudo de um grupo de pesquisadores brasileiros mostrou que o treinamento até a falha, ou seja, o treinamento que leva o sujeito até a repetição, onde a próxima ele não consegue executar, quando comparado a 2 modelos de treinamento sem chegar até a falha, eu reduzi isso em uma figura apenas para facilitar a leitura dos senhores, produz ganhos significantes e similares na capacidade de força máxima do sujeito. Esse estudo foi feito com sujeitos durante 12 semanas, com sujeitos acima de 66 anos de idade. Uma média de 66 anos de idade. Isso significa que treinar longe da falha, sem sofrer muito, também parece ser importante, também parece provocar resultados significantes no ganho da força. Isso foi medido em exercícios de membros inferiores. Por esses achados, parece que o tal do no pain, no gain não faz muito mais sentido nos estudos atuais. De acordo com o que a gente tem visto, parece que é possível sim ganhar força, se beneficiar dos efeitos positivos do treinamento de força, sem sofrimento. Mas se eu não preciso ir até a falha, com que carga eu tenho que treinar? E para isso, vários estudos estão comparando o efeito das cargas leves e moderadas com cargas mais pesadas. De novo, isso permeia toda a ciência do esporte. De novo, um estudo
que teve uma população de sujeitos, com uma média de 66 anos de idade, feito por um período de 12 semanas, onde um grupo utilizou treinamento com cargas altas, cargas iguais a 75% da carga máxima que o sujeito consegue executar um exercício, e cargas que ficaram em torno de 45% a 75% da carga máxima, cargas leves a moderadas. E o que os pesquisadores encontraram é que os dois grupos, utilizando cargas extremamente pesadas e o outro grupo utilizando cargas de leves a moderadas, realizadas numa zona de treinamento muito mais confortável, foram similares nas condições para ganhar força após as 12 semanas de treinamento. Então parece que treinar força contra cargas altas e treinar potência com cargas mais leves e moderadas tem um efeito similar, mas tem um porém. Eu preciso movimentar essas cargas leves e moderadas numa velocidade maior. Eu preciso produzir potência muscular quando eu treino. Treinar com cargas leves e moderadas, executadas ou movimentadas a uma velocidade maior, provoca ganhos significativos na capacidade de força máxima dos sujeitos. E o ponto mais importante é que quando a gente olha para a transferência desse treinamento para as capacidades funcionais, como por exemplo, um arremesso de medicine ball, que é uma bola com alguma sobrecarga que o sujeito tem que arremessar numa distância maior, o grupo que treina potência acaba se tornando mais funcional para essa tarefa de arremessar sobrecargas leves ou moderadas em distâncias maiores. E num teste de caminhada de 10 metros, de velocidade de caminhada, o grupo que treina com mais velocidade se torna mais veloz. Ou seja, treinar com cargas moderadas, movimentadas a maior velocidade, parece tornar os idosos mais aptos a realizar as suas tarefas funcionais no dia a dia. Esse outro trabalho, também conduzido por um brilhante pesquisador brasileiro da Universidade de Brasília, que também comparou o efeito de um treinamento com sobrecargas maiores contra um treinamento com sobrecargas menores, também foi capaz de perceber ou de demonstrar que o treinamento de potência deixa os idosos mais eficientes para um teste de levantar e sentar da cadeira em 30 segundos. E da mesma forma, deixa os idosos mais eficientes para executar um número maior de flexão de cotovelos, este movimento em maior velocidade, por mais vezes. Tarefas que, para nós, estão diretamente associadas com a capacidade de se movimentar rapidamente, ou com a capacidade de carregar uma mala, ou até mesmo com a capacidade de manobrar um carrinho de supermercado. Parece que, quando eu treino sujeitos, mesmo sujeitos de maior idade, com cargas moderadas e leves, movimentadas a alta velocidade, eu torno esses sujeitos mais funcionais, eu torno esses sujeitos mais independentes por muito mais tempo. E por fim, diante do exposto, eu quero deixar algumas mensagens finais para os senhores. Se o objetivo final do nosso treinamento é longevidade, talvez seja a hora da gente repensar o tal do no pain, no gain. De acordo com os achados científicos atuais, without pain, it's possible to gain. Eu posso conseguir ganhos expressivos na minha capacidade de força e, sobretudo, nas minhas capacidades funcionais, se eu utilizar modelos de treinamento que envolvam cargas leves e moderadas movimentadas a alta velocidade. Nem sempre sofrimento significa ganhos adicionais. E até para ser justo com quem já foi exposto nessa aula, com o lendário Dr. Kenneth Cooper, a gente tem que lembrar qual é a razão principal por que nós nos exercitamos. O Kenneth Cooper, ele disse uma vez que the reason I exercise is for the quality of life I enjoy. Simplificando, ou até mesmo traduzindo em um espectro maior, a razão para que nós façamos exercício está diretamente associada à qualidade de vida que nós queremos desfrutar, sobretudo numa etapa da vida que muitos vêm chamando de melhor idade. Por tudo isso, meus senhores, eu queria deixar como última mensagem para os senhores a seguinte frase: Get stronger and live longer. Muito obrigado.